Você sabe quais são os elementos essenciais para uma boa aula? Eu sou a professora Sandra, este é o canal Rumo Pedagógico. Roda a vinheta que eu já vou contar para você quais são esses elementos. Os elementos essenciais para uma boa aula são planejamento, objetivos, sequência didática ou desenvolvimento da sua aula e a avaliação. Eu vou fazer uma sequência de 4 vídeos falando desses 4 elementos. Hoje eu quero começar com o planejamento. Quero deixar claro que eu vou falar de planejamento e não de plano de ensino. Sim, Sandra, mas e qual a diferença? O plano de ensino é um documento muito relevante que geralmente se faz no início do ano letivo ou no início do curso, ali para o semestre, depende da periodicidade que você vai trabalhar com a turma. Nele você coloca toda a intencionalidade de trabalho daquele período. Você entrega geralmente para o diretor, para o coordenador. O planejamento, ele é uma coisa minha, ele é intransferível. Não precisa ter uma formalidade. Eu posso fazer no computador, eu posso fazer numa agenda, num caderno, posso ter um formulário meu também que vai me direcionar ali para facilitar o meu planejamento. O que eu não posso só é confiar na minha cabeça, está aqui na minha cabeça. Não, eu tenho que colocá-lo em algum lugar que eu tenha facilidade de visualizar. Eu gosto muito de um livro da Regina Célia Haidit, Curso de Didática Geral, ele já tem até PDF na internet, se alguém quiser ler depois, no qual ela traz pontos básicos para um bom planejamento de aula. Eu quero aqui falar alguns com vocês. Ela coloca, a autora coloca, que o primeiro ponto que a gente tem que traçar no nosso planejamento é o objetivo, seja da aula, seja do tema, seja da unidade. Mas ali, daquele período curto ali, você tem que traçar o seu objetivo. O que eu quero que o meu aluno aprenda com aquele conteúdo que eu vou trabalhar. Geralmente, as instituições de ensino que você trabalha, eles já têm o seu currículo, já tem lá um elenco de conteúdos para você trabalhar aquele currículo. Então, o que fica para o professor? Geralmente é a gente definir os objetivos. Outro traço que ela coloca é que a gente tem que conhecer o aluno concreto. Então, eu dou aula para 3 8º anos. Eu vou fazer um planejamento pensando no 8º ano B. Por quê? Porque os alunos são diferentes. As turmas são diferentes, elas interagem de forma diferente, então eu tenho que pensar naquela minha turma e naquela minha turma eu tenho que pensar naqueles meus alunos. Então eu tenho que visualizar esses meus alunos na cabeça para eu poder fazer um planejamento direcionado para aquela turma, sabendo que naquela turma eu tenho um aluno que tem mais dificuldades e eu tenho que planejar para ele, sabendo que naquela turma eu tenho um aluno muito bom, então sabendo tudo ali sobre aquela turma, eu vou fazer esse planejamento direcionado para eles, para aquela turma, para aquele aluno concreto. Outro ponto que a autora coloca é que o professor deve conhecer bem o conteúdo que ensina. Esse ponto eu não me preocupo, porque se tem uma coisa que os professores sabem é o conteúdo que lecionam. Então, se o professor vai falar sobre Segunda Guerra Mundial, ele tem que saber tudo sobre Segunda Guerra Mundial, via de regra ele sabe. Outra coisa também que ela coloca muito importante é que o professor ele precisa dominar procedimentos e conhecer recursos para trabalhar aquilo que ele está propondo. Então, se eu vou trabalhar leitura de mapa, interpretação de mapa, eu não posso ficar só em textos explicativos, textos teóricos. Eu tenho que trazer ali aquele recurso mapa e tenho que trazer procedimentos que levem o aluno a aprender a fazer interpretação de mapas. Outro ponto também que ela coloca é que o professor tem que conhecer sobre a avaliação, porque o professor tem que ter certeza que a sua avaliação ao final daquele período, daquele conteúdo, vai aferir exatamente o objetivo que ele propôs lá na sua aula. Então, ele propôs determinado objetivo,
Agora ele tem que fazer uma avaliação, ele trabalhou toda a sua aula em cima de que o aluno alcance aquele objetivo que ele propôs e agora ele tem que saber planejar uma avaliação que vá dar fidedignidade para ele se o aluno aprendeu. Então tudo isso tem que estar descrito no planejamento. Outro ponto que ela coloca importante e eu acho muito importante é do valor da interação professor-aluno. Eu acho que ninguém duvida o quanto essa relação professor-aluno de qualidade, ela ajuda no desenvolver da aula. Mas e no planejamento? Para que isso eu tenho que ter ciência disso no meu planejamento, quando eu estou planejando as minhas aulas? Veja, se eu dou aula numa turma onde eu tenho um bom relacionamento com os alunos, eles têm toda a liberdade de me perguntar todas as dúvidas que porventura tenham. Eles têm liberdade de levantar, de fazer questionamentos, até de colocar em dúvida aquilo que eu estou falando. Veja, eu vou gastar um determinado tempo com isso que tem que estar previsto no meu planejamento. Em uma outra turma, eles já não têm assim tanta ligação. Eles vão fazer perguntas com menos intensidade, aquelas que talvez eu vou fomentar, eu vou levá-los a perguntar. Tudo isso é muito importante dentro do meu planejamento. Então, só para fechar, é no planejamento didático que eu vou definir os objetivos, que eu vou organizar todos os meus recursos que eu vou usar. Por exemplo, eu vou ter que usar mapa. Eu não tenho um mapa aqui na escola que vai me atender. Onde eu vou buscar? Eu vou pegar na internet, eu vou pegar emprestado, eu vou trazer da minha casa. Então, é durante o planejamento que eu já tenho que descrever tudo isso. Deixa eu me lembrar aqui, onde é que eu tenho um mapa lá em casa, tá? Então, amanhã eu já vou trazer, já vou deixar aqui, porque na aula da semana que vem eu vou usá-lo. Então, é já providenciar essas coisas, é tudo no planejamento, não é? O planejamento não é só escrever, eu já tenho que ir providenciar essas coisas todas que eu vou usar. Os procedimentos, como que eu vou começar essa aula? Eu vou começar com uma suspeita inteligente do tema? Como que eu vou puxar esse aluno para ele se interessar por esse tema? O que eu vou fazer? Então, tudo isso eu já tenho que definir no meu planejamento ali. Que perguntas eu posso fazer? Então, por isso que a gente fala que uma turma é diferente da outra. Em determinada turma, eu posso fazer determinado tipo de pergunta, que eu sei que eles vão responder à altura. Em outros, eu vou ter que começar com perguntas mais básicas e levá-los a isso. A sequência de trabalho, tudo isso eu tenho que já ter colocado no meu planejamento. E, obviamente, a forma como eu vou avaliar esses alunos. O objetivo é o primeiro de tudo. O resto da minha aula toda, ele tem que caminhar em cima do meu objetivo, tem que caminhar para que eu consiga alcançar esse objetivo com os alunos. O planejamento, eu poderia dizer que é um roteiro de uma aula. Mas por que eu não chamo de roteiro, eu não gosto dessa palavra roteiro? Porque roteiro é meio engessado, Parece que você não pode sair daquilo. E o planejamento você pode. É lógico que você não pode perder o foco, mas às vezes, dependendo da turma, você vai se deter mais em um ponto, menos em outro. Porque você não precisa ser engessado, mas você precisa ter ali a sequência do seu trabalho. Então, como eu perguntei lá no começo e já respondi, os 4 elementos essenciais são planejamento, objetivo, sequência didática e avaliação. Hoje nós falamos de planejamento e no próximo vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre objetivos. Que Deus nos abençoe na sua infinita bondade. Até o próximo vídeo.